Aprendendo a mexer no diferencial. O diferencial é um engenhoso dispositivo mecânico que permite independência de velocidade de rotação nas rodas traseiras, o que é necessário quando o carro realiza uma curva, já que, em tais circunstâncias, a velocidade de rotação da roda traseira do lado de dentro da curva é menor do que a do lado de fora, porquanto os arcos percorridos são diferentes. Se as rodas traseiras fossem montadas em um único eixo rígido, quando o carro realizasse uma curva, a roda do lado de dentro arrastar-se-ia no chão. As peças que constituem o diferencial são as seguintes: o pinhão, que se engrena na coroa, presa à caixa do diferencial, por parafusos, a qual abriga em seu interior duas engrenagens satélites, que, por sua vez, se engrenam com duas engrenagens planetárias, as quais se engatam às extremidades internas das semi-árvores, uma para cada roda. As duas engrenagens satélites podem girar em torno do seu eixo, que atravessa a caixa do diferencial e a ela se fixa. O peão e sua árvore se apoiam em rolamentos, um anterior e outro posterior, na carcaça do eixo traseiro. A caixa do diferencial com a coroa também se apoiam em dois rolamentos, um de cada lado. Cada semi-árvore se apoia em um rolamento nas extremidades da carcaça. O pinhão, girando, aciona a coroa, que passa a girar também junto com a caixa do diferencial, a ela presa. O eixo das engrenagens gira no mesmo modo, levando consigo as satélites, e como essas estão engrenadas às planetárias, essas também giram, levando consigo as duas semi-árvores. As rodas fixas às extremidades externas das semi-árvores giram e impulsionam o veículo. Todo o conjunto gira como se fosse rígido, ou seja, como se as semi-árvores se engrenassem diretamente na coroa. No entanto, se o carro realiza uma curva, aí então entra em ação o diferencial propriamente dito. As engrenagens satélites que estavam como que presas ao seu eixo passam a girar em torno dele e também seus dentes se deslocam sobre os dentes das engrenagens planetárias, de modo a permitir a diferença de rotação, embora ambas as rodas continuem sendo tracionadas. Assim, o diferencial permite qualquer diferença de velocidade de rotação e até mesmo que uma roda gira enquanto a outra fica estacionária. Isso se comprova levantando-se uma só roda no macaco e engrenando uma marcha soltando o pedal da embreagem devagar. Nesse caso, a planetária do lado da roda estacionária se mantém estacionária, enquanto as engrenagens satélites se deslocam sobre ela e acionam a outra engrenagem planetária, retirada do eixo traseiro. Solte as porcas das rodas traseiras e suspenda o carro, de modo que o eixo traseiro possa pender livremente. Apoie o eixo traseiro em cavaletes e retire as rodas. Desligue os tubos do sistema de freios e retire os flexíveis, separando as tubulações do eixo. Solte a porta de regulagem da balança do freio de estacionamento e os cabos traseiros do freio do suporte na carroceria e dos braços de controle. Desligue a árvore de transmissão do flange do pinhão e amarre a árvore à carroceria. Solte os braços de controle superiores e inferiores, desligue a extremidade da barra estabilizadora e os amortecedores dos suportes da carcaça. Abaixe a carcaça o máximo possível pela ação do seu próprio peso. Desligue os retentores das molas e retire as molas. Retire os parafusos dos braços de controle superiores e inferiores, abaixe o eixo traseiro e puxe para trás. Instalação do eixo traseiro. Proceda de modo inverso ao da retirada. Para maiores detalhes, veja o capítulo referente à suspensão traseira. Retirada do diferencial. No caso de se desejar realizar algum serviço mecânico no diferencial somente, não há necessidade de se retirar todo o eixo traseiro, removendo-se apenas o conjunto do diferencial. Suspenda o carro a uma altura suficiente do chão para que as rodas pendam livremente. Os cavaletes se colocam nos reforços laterais da carroceria. Retire as rodas. Drene o óleo do diferencial, retire a tampa. Retire o parafuso trava do eixo das satélites e remova o eixo. Solte as travas das semi-árvores e retire-as junto com os tambores de freio. No caso do serviço mecânico se limitar à caixa do diferencial, marque uma das travas dos mancais e retire-as, distorcendo os seus parafusos. Retire o conjunto do lugar com auxílio de uma barra própria, como mostra a figura 2H.
Os calços dos rolamentos de cada lado devem ser amarrados com barbante e identificados esquerdo e direito, a fim de voltarem a ocupar os mesmos lugares na remontagem. Se for necessária a troca do pinhão, rolamentos, etc., desligue a árvore longitudinal do lado do diferencial, figura 29H, e retire a porca, o flange do pinhão e o vedador. Instalação do diferencial. Proceda de modo inverso ao da retirada e abasteça a caixa com lubrificante próprio. Desmontagem da caixa do diferencial. Retire as rodas e o eixo traseiro, apoiando-se sobre um suporte próprio. Retire a tampa. Retire o parafuso trava do eixo das satélites e retire estas. Retire as travas e retire também as planetárias, as arruelas de encosto. Marque todas as peças para que venham a ser montadas nos mesmos lugares. Retire as semi-árvores com os tambores. Marque as capas dos mancais e retire-os, removendo os parafusos. Se as capas estiverem presas, solte-as com leves pancadas de um martelo de plástico. Retire a caixa do diferencial, como mostra a figura 2H. Com cuidado. Marque os calços laterais em relação ao lado de instalação. Para retirar a porca da árvore do pinhão, é preciso imobilizar o flange com a ferramenta M680459. A porca se retira com uma chave de encaixe, soquete e cabo longo. Figura 3H. Geralmente, o flange está firmemente preso ao pinhão e para retirá-lo é preciso o emprego de um sacador próprio. Conserve a ferramenta M680459 no lugar e sobreponha a ela a ferramenta M680468, prendendo-a ao flange por porcas e parafusos, como mostra a figura 4H. Marque a posição das estrias para que o flange seja colocado na mesma posição e saque-o girando o parafuso sacador com a chave própria. Retire o vedador de óleo. Se for preciso substituir o defletor. Retire-o do flange. Limpe os pontos de cravação, coloque o novo defletor e crave-o em 3 outros pontos espaçados do mesmo modo. Para retirar o pinhão, bata na extremidade roscada com um martelo de plástico. Limpeza e inspeção das peças. Lave todas as peças em querosene ou gasolina. Examine as estrias da árvore do pinhão, se desgastadas, e os dentes tanto do pinhão como os da coroa, quanto a desgaste, riscos, lascas, etc. Se estiverem em mau estado, substitua o conjunto. Examine os rolamentos e suas capas quando há desgaste, riscos, roletes partidos ou muito desgastados. O lado mais largo dos roletes cônicos são os mais sujeitos a desgaste. No entanto, superfícies foscas ou ligeiramente arranhadas nos roletes não são indícios de defeitos. A caixa do diferencial também deve ser examinada quanto a desgaste nos encaixes das planetárias, superfícies de encosto das satélites e arruelas de encosto. Substituição do pinhão e ou rolamentos. Retire a capa do rolamento anterior com o emprego da ferramenta M680470, figura 5H, e a do rolamento posterior com a ferramenta M680472, figura 6H. Na colocação das novas capas, o lado mais grosso fica voltado para o seu encosto na carcaça. Para colocar a capa do rolamento anterior, use a ferramenta M680467, figura 7H. Para remover o rolamento posterior da árvore do pinhão, use a ferramenta M680461, como mostra a figura 8H. Os calços de regulagem da altura do pinhão são colocados embaixo da capa do rolamento posterior, figura 9H. No caso da desmontagem ter por objetivo a substituição de outras peças, conservando-se o conjunto pinhão, coroa e o rolamento, usa-se o mesmo calço ou outro na mesma espessura. Se, no entanto, forem substituídos a coroa e o pinhão, o rolamento ou a carcaça, torna-se necessário calcular a espessura do novo calço, o que se realiza segundo uma simples fórmula matemática em que entram 4 fatores, 3 fixos e determinados pela fabricação, e um dependente de uma medição. Cálculo da espessura do calço do pinhão. A fórmula para o cálculo é a seguinte: H mais T, C e M mais X, figura 9H.
Fator H é a distância entre a linha do centro da carcaça e o fundo do assento da capa do rolamento posterior, figura 9H. Essa medida tem um valor de 4,185, 4,187 polegadas e vem estampada atrás do furo na manga esquerda da carcaça do diferencial, no plano da tampa, como mostra a figura 10H. A dimensão vem abreviada, constatando apenas no local já mencionado a parte decimal da medida, como indicado na figura 10H. Assim, se estiver estampado o número 186, a dimensão H é de 4,186. Fator T. Essa dimensão indica a altura da engrenagem do pinhão e está gravada na face do pinhão, ao lado de um círculo de 0,250 polegadas de diâmetro. Seu valor é de 1,272 polegadas, mais ou menos 0,005 polegadas. Fator C e M. É a abreviação de constante ideal de montagem. É uma medida fixa igual a 3,182 polegadas e é a distância ideal de montagem entre os dentes do pinhão e da coroa. Fator X. É o único fator que depende de medição e se obtém medindo-se a altura da engrenagem do pinhão junto com o rolamento posterior devidamente montado. Na parte inferior da figura 9H, vê-se como medir essa distância com um micrômetro, tendo o rolamento instalado com a ferramenta M680453, a arruela e a porca apertada a torção de 0,700 a 7,380 kg, 5 a 10 libras-pé. O rolamento deve estar lubrificado com óleo adequado. Para melhor compreensão, vamos dar um exemplo de cálculo com elementos reais. Suponhamos que na face usinada da carcaça no lugar adequado para indicação medida H, venha estampado o número 187. Então, o valor de H será de 4,187. O valor de T estampado na face do pinhão é de 1,272. O valor C e M é sempre igual a 3,182. Suponhamos que o valor de X obtido na medição deu como resultado 2,144. Substituindo-se na fórmula H mais T, C e M mais X, os valores reais temos o seguinte: 4,187 mais 1,272, 3,182 mais 2,144, ou 5,459, 5,326 é igual a 0,133. A espessura do calço a ser usado será de 0,133 polegadas. Existem calços disponíveis com as espessuras indicadas no quadro junto à figura 9H. Para a instalação dos rolamentos, coloque-se a cabo posterior com a ferramenta M680466, figura 11H. E instale depois a capa do rolamento anterior. Coloque depois na árvore do pinhão o novo conjunto de rolamentos com a ferramenta M680459, figura 12H. O calço de ajuste da altura do pinhão é colocado no fundo do assento do rolamento posterior do pinhão, como mostra a figura 9H. Substituição dos rolamentos do diferencial. Para retirar o rolamento, empregue a ferramenta sacador M680458, apertando o parafuso do adaptador até sacar o rolamento, figura 13H. Para instalar, use ferramenta M680457, como mostra a figura 14H. Na instalação do rolamento do lado oposto, calce a caixa do diferencial com adaptador M680471, a fim de evitar a pressão excessiva sobre o rolamento já instalado. Substituição da coroa ou da caixa do diferencial. Parafuse na coroa os pinos guias, os quais são confeccionados cortando-se a cabeça sextavada de parafusos com as medidas 3/8 por 24 por 1,5 polegadas, abrindo-se uma fenda no lugar da cabeça, para que possam ser retirados depois. Monte a coroa no diâmetro guia da caixa do diferencial, coloque as argoelas de trava e os parafusos restantes. Aperte-os gradativamente de modo alternado até que a coroa se encoste na face da caixa. Retire depois os pinos guias e coloque os demais parafusos. Na montagem da caixa, coloque as arruelas de encosto e as planetárias, substituindo as peças gastas. Coloque depois as arruelas cônicas e as engrenagens satélites, engrenando-as com as planetárias, distanciadas entre si de 180 graus. Gire as engrenagens até alinhar os furos das satélites com os furos do eixo na caixa. Coloque então o eixo das satélites e seu parafuso trava. Montagem do pinhão e rolamentos.
Monte na carcaça o pinhão com o rolamento posterior já montado na árvore. Instale na árvore do pinhão um novo espaçador e coloque na árvore o rolamento anterior. Use um verador novo e unte seus lábios com lubrificante à base de lítio para extrema pressão. Instale o verador cuidadosamente no furo da carcaça e force-o para o lugar com a ferramenta M680463, em conjunto com a ferramenta M680460, de modo que o verador se encoste perfeitamente em seu alojamento na carcaça. Figura 16H. Um cuidado é imprescindível nessa colocação. O flange do verador não deve encostar na carcaça, de modo que deve-se pressionar o verador com as ferramentas mencionadas, apenas o suficiente para que o verador se encoste no assento interno. Pressão excessiva e além do limite pode entortar o verador. Antes de colocar o flange, verifique se a superfície de contato com o verador está bem lisa e se as estrias estão perfeitas. Coloque o flange com a mão e alinhe-o usando as ferramentas M680460 e M680469, sendo a primeira aparafusada sobre a árvore do pinhão e a porca apertada contra a ferramenta M680469, de modo que o flange seja puxado sobre a árvore, figura 17H. Observe as marcas de montagem feitas por ocasião da desmontagem para que o flange seja colocado na mesma posição. Aperte a porca da ferramenta M680460 até que o flange encoste no rolamento anterior do pinhão, figura 18H. Depois de retirar as ferramentas, coloque a argoela nova e a porca da árvore do pinhão. Antes, coloque na cavidade entre o fim das estrias do pinhão e as do flange um composto vedador tipo Permatex A, não endurecedor. Aperte a porca até eliminar a folga. Depois, continue apertando aos poucos, sem exceder o limite de 1/12 de volta por vez e verifique a pré-carga depois de cada aperto. Nessa verificação, utilize um torquímetro M680464 e a ferramenta M680465. Procede-se assim até que obtenha uma torção de 0,230 a 0,340 kg, 20 a 30 libras por polegada. No caso de rolamentos novos, de 0,060 a 0,170 kg, 5 a 15 libras por polegada, se forem usados. Verificação da pré-carga dos rolamentos do diferencial. Antes de montar os rolamentos, lubrifique com óleo e pó de 90, depois de bem limpos e examinados. O aspecto opaco nas pistas e nos roletes é normal após o amaciamento e leves riscos não significam que estejam defeituosos. Instale a caixa do diferencial com rolamentos na carcaça cuidadosamente. As capas devem ficar corretamente assentadas. Encoste a coroa no pinhão com folga de 0,000 a 0,001 e insira a ferramenta M680456 entre a capa do rolamento esquerdo e o lado na carcaça, como mostra a figura 20H. Gire a porta do instrumento lentamente no sentido horário, até sentir leve resistência. Gire também lentamente o rolamento, mas não lhe aplique a pressão, para que não lhe aplique pré-carga. A capa do rolamento deve se conservar na posição correta enquanto se realiza a medição. Depois que estabelecer a folga correta para o lado esquerdo, coloque um calço provisório no vão do espaçador direito. Esse calço provisório não deve ficar muito apertado. Escolha um de modo a ficar uma folga de 0,02 a 0,003 polegadas. Depois de colocado o calço, aperte os parafusos da capa com uma torção de 4,650 a 5,500 kg, 30 a 40 libras pé. Confira novamente as folgas do lado esquerdo, de modo que fiquem entre 0,000 a 0,001 polegadas. Para fixar a medição do aparelho, aperte o parafuso de trava do lado e retire-o. Meça a espessura das duas lâminas da ferramenta com um micrômetro e fica determinada a espessura do calço. Coloque o calço do lado esquerdo entre a carcaça e o rolamento e meça a folga entre os dentes do pinhão e da coroa, figura 22H, a qual deve ser de 0,000 a 0,001 polegadas. Para medir a folga do lado direito, retire a capa do mancal desse lado e insira o instrumento M680456 entre a capa do rolamento e a carcaça do mesmo modo que foi feito em relação ao lado esquerdo. Determinar a medida, retire a ferramenta e meça a espessura das duas lâminas. A esta espessura, acrescente 0,004 a 0,006 polegadas. A soma determina a espessura do calço a ser usado do lado direito. A espessura dos calços deve ser verificada com um micrômetro. A tolerância dos calços fornecidos é de 0,0005 polegadas. Qualquer medida que exija variação de 0,001 polegadas deve ser compensada com a escolha de um calço com tolerância para menos ou para mais. Os calços de reposição são usinados em aço laminado, de modo que dispensam o emprego da ferramenta dilatadora da carcaça. Podem ser colocados com o emprego de um martelo de plástico, como se vê na figura 21H.
Verificação da folga entre os dentes do pinhão e da coroa. Use o comparador M680462 preso por meio do seu suporte, como se vê na figura 22H. A folga deve ser de 0,004 a 0,006 polegadas, medida em 4 pontos distantes entre si de 90 graus. A tolerância entre as medidas é de 0,002 polegadas no máximo. A haste do comparador deve ficar à face do dente e de acordo com a linha de rotação. No caso da diferença entre as medidas exceder 0,002 polegadas, verifique o empenamento da coroa ou da carcaça, como mostra a figura 23H. O limite de empenamento é de 0,002 polegadas, sendo maior, verifique e corrija a causa. Pode ocorrer a presença de corpos estranhos entre a base da coroa e a caixa, se a montagem não foi feita com cuidado. Se for preciso corrigir a folga, aumenta-se ou diminui-se a espessura dos calços. Mas o valor diminuído de um lado deve ser acrescentado do outro, de modo que a soma das espessuras dos calços permaneça a mesma. Como exemplo, diminuindo-se a espessura do calço do lado direito de 0,002 e aumentando-se para a espessura do calço do lado esquerdo de valor igual, obtém-se uma redução de 0,001 polegadas na folga dos dentes. O aumento ou diminuição da espessura dos calços deve ser feita com cuidado, observando fielmente o que ficou estabelecido. Depois de cada substituição, mede-se a folga dos dentes. Exame do contato dos dentes da coroa e pinhão. Depois que estiverem calculados todos os calços e montados o diferencial, leva-se a efeito o exame do contato dos dentes da seguinte maneira. Limpe os dentes da coroa e do pinhão perfeitamente e pinte os dentes da coroa com zarcão ou azul da Prússia, diluído em óleo. Freie parcialmente a coroa com um sarrafo de madeira ou com uma cinta, de modo que seja preciso uma torção de 8,3 kg 60 libras-pé para girar o flange do pinhão. Gire o pinhão várias vezes em um sentido e no outro, até obter uma impressão nítida nos dentes da coroa. As marcas obtidas devem ser examinadas no que diz respeito à localização da área de contato e sua extensão. Se as marcas se apresentarem como se vê nos detalhes A1 e A2, figura 24H, o pinhão e coroa estão devidamente posicionados. No detalhe A1, vê-se o contato dos dentes na face de tração e no detalhe A2, o contato da face de impulsão, ou seja, quando as rodas empurram o motor. O detalhe B mostra o contato de artelho, indício de folga insuficiente, que se corrige afastando a coroa do pinhão, para o que se aumenta a espessura do calço do lado direito da carcaça, diminuindo do mesmo valor a espessura do calço do lado esquerdo. O contato chamado de calcanhar, mostrado no detalhe C da ilustração, indica folga excessiva e o procedimento para corrigi-la é inverso ao do item anterior. Aproxime a coroa do pinhão, substituindo o calço do lado esquerdo por outro de maior espessura, diminuindo a espessura do calço do lado direito do mesmo valor acrescentado ao do lado esquerdo. Em cada verificação, pinte novamente os dentes da coroa. O detalhe D mostra o contato de face, resultado de colocação do pinhão muito abaixo em relação à coroa. Para aproximar o pinhão da coroa, emprega-se o calço do pinhão entre a capa do rolamento posterior e o assento na carcaça, figura 9H, de maior espessura. Já no detalhe E, contato de flango, o pinhão se encontra muito próximo da coroa e, para afastá-lo, substitui-se o calço de ajuste por outro de menor espessura. Em ambos os casos, a variação de espessura deve ser feita por etapas, fazendo variar a espessura do calço de 0,001 polegadas para mais ou para menos, conforme o caso. Após cada substituição, realiza-se o exame do contato dos dentes, como ficou explicado. Essa regulagem é muito importante e do correto posicionamento da coroa e do pinhão depende da durabilidade do conjunto de seu funcionamento silencioso. Depois de obtida a posição correta do pinhão e da coroa, limpe cuidadosamente os dentes, livrando-se de todos os tachos de tinta. Lubrifique abundantemente o conjunto com óleo próprio, coloque os pratos, semi-árvores, tambores de freio e a tampa do diferencial. Instale o conjunto do eixo traseiro, abasteça o depósito com lubrificante até a borda do bujão e faça o teste na estada. Substituição dos prisioneiros das semi-árvores. Para remover os prisioneiros, use uma prensa e a ferramenta M680474, como mostra a figura 25H. Substituição do rolamento e ou vedador de óleo. Para retirar o rolamento, introduza no furo a ferramenta M680755, de modo que suas garras se encaixem na carreira externa do rolamento. Movimente o martelo corrediço para sacar o rolamento, figura 26H. Coloque o novo rolamento lubrificado com lubrificante próprio, forçando-o com a ferramenta M680473, e um martelo até que encoste no rebaixo, figura 27H.
Na instalação do vedador de óleo, use a mesma ferramenta, pressando-o até que encoste no rolamento. A cavidade entre os lábios do vedador deve ser previamente cheia com lubrificante para rolamentos com alto ponto de fusão. Árvore longitudinal de transmissão. A árvore longitudinal transmite o movimento da caixa de mudança ao eixo traseiro e no Chevrolet Opala é do tipo tubular, descoberto de uma só peça. Ambas as extremidades são providas de juntas universais de cruzeta e com mancais de roletes permanentemente lubrificadas. Daí, não exige nenhum cuidado de manutenção. Na ligação com a caixa de mudanças, há um acoplamento com uma junta deslizante de estrias, cuja finalidade é permitir a pequena variação que se verifica no comprimento da árvore devido à oscilação do eixo traseiro. Verificação dos ângulos das juntas universais. Como a árvore longitudinal é uma peça única e rígida, não se podem alterar os ângulos das juntas. Mas, se notar vibrações na árvore e interferência da árvore com o assoalho, caso raríssimo, ou se substituem os calços da caixa de mudanças ou do motor, verificam-se os ângulos. Somente o ângulo da junta dianteira pode ser ligeiramente modificado por meio de calços ou vergando-se a travessa da caixa de mudanças. A comparação dos ângulos se faz com um transferidor de bolha. Retirada da árvore longitudinal. Levante o carro sobre os cavaletes ou no macaco jacaré e desligue a junta universal traseira. Com a ferramenta M680475, adaptada ao torquímetro, figura 29H, puxe para trás a árvore, passando-a por baixo do eixo traseiro, a fim de impedir o vazamento de óleo da caixa de mudanças. Instale o copo M680763 no vedador da extensão da caixa de mudanças. Se o vedador apresentar um menor sinal de dano, será substituído. Instalação. Proceda de modo inverso ao da retirada. A torção de aperto, usando-se a ferramenta M680475, adaptada ao torquímetro, é de 2,350 a 2,650 kg, 17 a 20 libras-pé, que vai proporcionar uma torção real de aperto de 2,800 a 13,200 kg, 20 a 24 libras-pé. Desmontagem da cruzeta. Retire os anéis de trava dos mancais de roletes. Com o auxílio da prensa ou do torno de bancada e do jogo de ferramentas M680476, prense os mancais para retirá-los da luva. Figuras 30 e 31H. Retire os vedadores de poeiras dos mancais. Faça uma limpeza completa e verifique todas as peças quanto a desgaste e deformação. Substitua o que for necessário e realize a montagem, lubrificando os roletes com gacha de alto ponto de fusão. Os vedadores devem ser sempre substituídos. Montagem da cruzeta. Coloque parcialmente um mancal na luva. Coloque a cruzeta na luva e no mancal. Proceda do mesmo modo do outro lado. Usando a ferramenta M680476, prensa os dois mancais na luva. A cruzeta deve ficar alinhada com o mancal. Instale os anéis de trava. Os mancais devem se movimentar com a aplicação de uma torção de 0,230 kg, 20 libras por polegada. Se estiverem duros, lixe um pouco os anéis de trava para diminuir a torção, figura 33H.